Bem-vindo ao episódio de hoje, onde vamos explorar o impacto da inteligência artificial em uma das indústrias mais empolgantes do mundo, os jogos. Desde a geração procedural até mundos completamente imersivos movidos por IA, essa tecnologia não está apenas moldando o futuro do entretenimento. Ela está transformando a maneira como os jogos são criados, jogados e vividos. Também vamos discutir as implicações técnicas e filosóficas da IA nos jogos, como isso afeta os profissionais da área e para onde essa tecnologia poderosa pode nos levar. A anatomia de um jogo. Vamos começar entendendo como a IA está revolucionando a estrutura dos jogos. Tradicionalmente, os jogos variavam entre experiências roteirizadas, como a série original Final Fantasy, até ambientes de mundo aberto, como Red Dead Redemption e GTA. Esses mundos abertos são mais complexos e exigem que os designers criem manualmente cada detalhe, desde missões até os cenários. Mas com a IA, esses mundos podem se tornar dinâmicos, evoluindo em tempo real de acordo com as ações do jogador, seu nível de habilidade e até o seu humor. A IA está inaugurando uma nova era, em que os mundos dos jogos podem ser gerados automaticamente e personalizados para cada jogador. O conceito de jogo roteirizado pode, em breve, ser coisa do passado, já que a IA permite que os jogos se adaptem em tempo real, oferecendo possibilidades infinitas que evoluem conforme as ações do jogador. A IA não está apenas mudando o jogo, ela está transformando completamente a maneira como os jogos são criados e vivenciados. Conteúdo gerado por IA e a história da criação de jogos. Um dos impactos mais marcantes da IA está na geração de conteúdo. No passado, criar um jogo envolvia grandes equipes de artistas, programadores e designers. Agora, a IA pode assumir boa parte desse trabalho. A geração procedural já é usada há algum tempo, permitindo que os desenvolvedores criem ambientes vastos usando algoritmos. Exemplos como Minecraft e No Man's Sky mostram mundos construídos com sementes aleatórias e algoritmos, gerando ambientes detalhados, com flora e fauna únicas. Recentes avanços na IA permitem criações ainda mais complexas. Falamos de gerar níveis inteiros, terrenos e até histórias que se adaptam ao jogador. Isso reduz o tempo e o custo de desenvolvimento de jogos, dando mais espaço para a criatividade dos criadores. A IA está assumindo as partes mais trabalhosas da criação de jogos, tornando o design mais acessível e inventivo. O impacto da IA no trabalho na indústria de jogos. Isso, no entanto, levanta uma questão importante. O que acontece com quem trabalha na indústria dos jogos? Desenvolver jogos exige habilidade em programação, design e arte. Mas a IA está começando a ocupar muitas dessas funções. Personagens, cenários e até vozes gerados por IA podem, potencialmente, substituir muitos empregos. Em um mundo onde a IA pode criar jogos do zero, muitos papéis tradicionais podem desaparecer, levantando preocupações sobre o futuro do emprego na área. Apesar da eficiência da IA, a criatividade não é só produção. Ela envolve conexão humana. Embora a IA possa gerar infinitos mundos de jogo, os seres humanos ainda são essenciais para trazer significado, emoção e profundidade a essas criações. A IA pode acelerar o desenvolvimento de jogos, mas é o toque humano que dá alma a eles. As implicações filosóficas da IA nos jogos. Um dos aspectos mais profundos do papel da IA nos jogos é o impacto filosófico. Imagine um mundo onde os jogos são tão ajustados às suas preferências que parecem realidades virtuais personalizadas. Mas o que isso significa para nossa percepção de realidade? Se ficarmos totalmente imersos nesses mundos criados pela IA, como vamos diferenciar entre os desafios da vida real e as experiências virtuais feitas para atender aos nossos desejos? Também existem preocupações com o caráter viciante desses jogos. A IA pode se adaptar para manter os jogadores engajados, o que pode tornar os jogos mais viciantes do que nunca. Com os jogos oferecendo gratificação instantânea, existe o risco de confundir entretenimento saudável com vício. Quando a IA cria mundos inteiros baseados nos seus desejos, você ainda está jogando ou vivendo em um sonho feito por máquinas? O futuro da IA nos jogos. Olhando para o futuro, o papel da IA nos jogos pode se expandir ainda mais. Um projeto, por exemplo, está treinando sistemas de IA em milhões de frames de vídeo, permitindo que eles prevejam e simulem jogabilidade.
Isso significa que, com um simples comando, a IA pode criar um jogo completo, com personagens, níveis e objetivos. Mas o verdadeiro potencial da IA nos jogos está na colaboração. A IA não vai substituir a criatividade humana. Ela vai aprimorá-la. Imagine um artista esboçando o design de um nível, e a IA preenchendo os detalhes. Isso torna o processo mais rápido e dinâmico. Essa colaboração entre a imaginação humana e a eficiência da IA pode revolucionar o design de jogos. A IA não vai tomar conta da criação dos jogos. Ela vai tornar mais fácil para qualquer pessoa criar algo inovador e cativante. Resumindo, à medida que entramos nessa nova era de jogos impulsionados pela IA, as possibilidades são infinitas. A IA não está apenas mudando como os jogos são feitos. Ela está mudando como os vivenciamos. Oferece personalização, adaptabilidade e inovação como nunca antes. No entanto, com esses avanços, vem a responsabilidade. Precisamos garantir que essas tecnologias continuem sendo ferramentas para a criatividade, e não substitutos para o significado e a conexão humana. No final, a IA pode gerar um jogo, mas cabe a nós dar a ele uma alma. Se você gostou da nossa conversa de hoje sobre IA nos jogos, inscreva-se e fique ligado para mais discussões sobre como a IA está moldando o nosso mundo.